O Nate pergunta como ela vai, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta para onde ela está indo. Mas ela responde dizendo que ela precisa ir. Ele pergunta o nome dela e ela fala o nome para ele e também fala mais uma vez que ela precisa ir. Ele pergunta se ela está atrasada e fala que ele quer falar com ela muito rápido. Ela diz que ela não tem tempo para falar com ele, que ela não precisa de um homem. Ele fala que não disse isso e que ele só está tentando conhecê-la. Ele fala que ela não precisava ser tão rude e em seguida pede o número dela. Ela diz pra ele que ela está bem, mas ele fala que ela pode ficar melhor. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não e que só não está interessada. E depois de várias tentativas, ele se despede dela. Mas agora ela volta dizendo que pensou melhor e que ela acha que eles podem se conhecer. Mas como ela fala que não entendeu, então ele repete novamente. Ele pergunta se isso é verdade e pede para ela chegar mais perto. Ele pede para ela falar o nome dela novamente e ela fala que o nome dela é Rihanna. Ele pede o número dela e ela fala que é claro e diz para ele que eles deveriam dar uma volta para poder se conhecer. Ele fala que é uma ótima ideia, mas que ele gostaria de ter o número dela. E depois que ela fala que tudo bem, ele pergunta se ela mora ali mesmo naquela cidade. E como ela diz que sim, ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje à noite. Ela fala que ainda não sabe, mas que ela está com o tempo livre hoje. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa muito importante agora. E como ela diz que não, ele sugere para que ela entre no carro para que eles continuem a conversa. Então ela responde dizendo que com certeza vai ser melhor eles entrarem, já que ali já está ficando muito quente. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que precisa ser sincero. E fala pra ela que o que está incomodando ele é que antes de ver o carro ela não estava interessada nele. Então ela pergunta e daí? Ele fala e daí que ela é uma interesseira. Ela pergunta e se ela não for interesseira, mas ele fala que ele tem certeza que ela é. Então ela pergunta por quê. Ele fala que ela não quis falar com ele, mas assim que ela viu o carro, instantaneamente ela veio falar com ele. Ela diz que é verdade e fala que ela voltou porque ela viu que ele era um homem trabalhador. Ele fala que se ela tivesse parado para falar com ele, ela teria descoberto isso, mas que ficou claro que ele não faz o tipo dela. E em seguida ele fala também que tudo isso só mostra que ela é interesseira. E depois que ela pergunta se ele não está acostumado com isso, ele fala que está começando a se acostumar com esse tipo de coisa e pede para ela ter uma boa caminhada. E ela diz que ele não precisa dizer 2 vezes porque ela vai sair do carro dele. O Nair dá um oi pra essa garota e pergunta o nome dela, mas logo de começo ela já vai dizendo que tem namorado. Ele diz que perguntou o nome dela e não se ela tem um namorado. Ela fala que agora ela só está querendo chegar no carro dela. Ele pergunta se ela não quer fazer uma nova amizade e pede o número dela. Ela diz que não e fala que ela está bem do jeito que está. Então ele se despede dela e deseja um bom dia. Ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele tem um carro legal e pergunta que carro é esse. E depois que ele fala que é uma Lamborghini, ela fala que é legal e pergunta para onde ele vai. Ele fala que ele vai para casa, então ela pergunta se ele quer que ela vá com ele. Ele fala que ele nem sabe quem ela é e diz para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo e fala que não entendeu muito bem. E depois que ela diz que quer conhecê-lo, ele fala que tentou fazer isso, mas ela disse que tinha um namorado e que não deu muita conversa para ele. Ela fala que mudou de ideia e que vai dar o número para ele.
Ele fala que quer acreditar no que ela fala, mas como ele vai confiar nela sendo que ela tem um namorado e está ali conversando com ele? Ela fala que chama ele de namorado, mas que esse relacionamento tem pouco tempo e como ele pergunta quanto tempo, ela fala que é uns 2 meses. E já nesse momento ele pede o número dela. E em seguida pergunta o nome dela novamente. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que gostou do cordão dela. E em seguida diz que vai abrir a porta pra ela. E nesse momento ele pede pra ela ser sincera, e pergunta o que fez ela mudar de ideia e voltar pra falar com ele. Ela diz pra ele que ela viu ele entrando dentro desse carro. E depois que ele pergunta se ela gostou do carro, ela fala que gostou muito do carro dele. Então ele diz pra ela que pelo menos ela é sincera. Ela diz pra ele que ela não gosta de mentiras. Então ele fala que, como ele disse, pelo menos ela foi sincera. E fala que ele prefere não ficar fazendo voltas e diz que ele quer levá-la pra casa dele. E como ela aceita, ele fala que está começando a gostar disso. E em seguida pergunta pra ela se ela quer passar em algum lugar primeiro ou se vão direto pra casa dele. E ela responde dizendo que pode ser na casa dele. O Landon começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lauren e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que gostou do nome dele. E ele fala que Lauren e Landon soam bem. Ela fala que é verdade e ele pergunta como está o dia dela hoje. Ela fala que está bem e diz pra ele que ela estava indo num restaurante ali perto. E como ele pergunta qual, ela diz pra ele que é o Steak 48. Ele fala que conhece apesar de ter se mudado pra ali há pouco tempo e diz pra ela que ele é de Nova York. Ela fala que adora Nova York e ele pergunta de onde ela é. E depois que ela diz pra ele que ela mora ali mesmo, ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela fala que adora comer e que estava indo para o restaurante. Então ele pergunta se ela ia a pé. E ela diz pra ele que na verdade ela ia pegar um Uber. Ele fala que talvez eles devessem se conhecer e que ele gostou da energia dela. E como ela diz que sim, ele pede o número dela. Ela pergunta pra onde ele estava indo. Ele fala que está vindo da casa do primo dele que agora estava voltando pro carro. Ele fala que ela é muito bonita e que isso chamou a atenção dele. E ela agradece e fala que ele também parece um cara legal. Ele fala que se ela quiser, ele pode dar uma carona pra ela e assim dispensar o Uber. Ela fala que ele está pedindo para ela dispensar o Uber, mas que tudo isso é um pouco estranho. Ele fala que ele sabe que isso é um pouco esquisito, mas que ele promete que vai se comportar. Então ela diz que se ele não se comportar, ela vai ligar para a mãe dela. E ele fala que ela pode ligar. Então ela diz que tudo bem. Ele fala que esse é o carro dele e ela pergunta qual. E ele diz que é esse. Ele fala que vai abrir a porta para ela e ela diz que ele é um cavalheiro. E dentro do carro ela diz que está nervosa. Ele pergunta se ela está falando sério e se ela está nervosa. Ela diz que realmente um pouco porque ela não tem o costume de entrar assim no carro de estranhos. Ele fala que apesar disso ele tentou não agir de forma estranha. Ela diz que não e fala pra ele que ela está assim porque é a primeira vez que ela faz isso. Ele pergunta o que tem nele de diferente dos outros caras que fez ela confiar nele. Então ela fala que não sabe o que dizer, mas em seguida diz que provavelmente é porque ele é um cara educado e que gostou da energia dele. Em seguida ele pergunta se ela tem filhos. Ela diz pra ele que não tem filhos, mas que ela pretende ter. E quando Landon diz pra ela que ele vai ter quantos filhos ele puder sustentar, ela fala que é a mesma coisa que ela sempre diz. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que gostou muito dela, mas que ele precisa ser sincero. Então mostra a câmera pra ela e diz que é uma pegadinha. E no final ele fala que apesar de ser uma pegadinha, ele realmente gostaria de poder conhecê-la. E ela termina dizendo que apesar dele ter enganado ela, ela aceita conhecê-lo.